Seja bem-vindo ao canal Chama do Evangelho. Aqui, a palavra de Deus é anunciada para fortalecer a fé, trazer esperança e acender a chama do amor de Cristo em cada coração. Prepare-se para mergulhar nas histórias bíblicas, reflexões e mensagens que transformam vidas, porque a chama do Evangelho nunca se apaga. Ela ilumina, aquece e renova. Você já ouviu falar de Pedro, o apóstolo de Jesus? Ele era um simples pescador que se tornou uma das maiores colunas da igreja cristã. Sua vida é marcada por fé, coragem, quedas e também pela restauração de Cristo. Hoje vamos conhecer a incrível história de Pedro, aquele que foi chamado para ser pescador de homens. Simão Pedro, mais conhecido simplesmente como Pedro, é um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento e um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo. Antes de se tornar apóstolo, Pedro era apenas um pescador simples, que vivia na região da Galileia. Ele trabalhava com redes no Mar da Galileia, junto com seu irmão André e outros companheiros. Sua vida era humilde, marcada pelo esforço diário da pesca, sem imaginar que Deus tinha para ele uma missão grandiosa. Foi André, seu irmão, quem o levou até Jesus pela primeira vez. Ao encontrá-lo, Cristo olhou para Simão e declarou que ele teria um novo nome, Pedro, que significa pedra. Esse novo nome tinha um significado profético. Jesus estava mostrando que Pedro seria um fundamento importante na propagação da fé cristã, alguém firme sobre quem ele edificaria sua igreja. A partir daí, Pedro deixou tudo para seguir o Mestre. Ele caminhou com Jesus durante todo o ministério terreno, presenciando milagres e ouvindo os ensinamentos que transformariam o mundo. Pedro esteve presente em momentos marcantes. Ele viu Jesus curar sua própria sogra, libertar endemoninhados, multiplicar pães e peixes para multidões famintas. Ele também estava na barca quando Jesus caminhou sobre as águas. Movido pela fé, Pedro pediu para ir ao encontro de seu Senhor, e por alguns instantes também andou sobre o mar. Mas quando o medo e a dúvida tomaram seu coração, ele começou a afundar. Jesus, no entanto, estendeu a mão e o salvou, mostrando tanto a fragilidade quanto a fé que existiam em Pedro. Apesar de seu coração fiel, Pedro tinha uma personalidade impulsiva. Em algumas situações, sua coragem se misturava com precipitação. Foi ele, por exemplo, quem cortou a orelha de um soldado quando tentaram prender Jesus no Getsêmani. Mas foi também ele quem, pouco tempo depois, no pátio do sumo sacerdote, negou conhecer o Mestre 3 vezes, tomado pelo medo. A Bíblia relata que, após a terceira negação, o galo cantou e Jesus olhou para Pedro. Esse olhar fez com que ele percebesse sua fraqueza, e ele saiu dali chorando amargamente, profundamente arrependido. Esse momento marcou sua vida. Mas o amor de Cristo é restaurador. Depois da ressurreição, Jesus apareceu novamente a Pedro. À beira do Mar da Galileia, em uma refeição simples, o Mestre perguntou 3 vezes se Pedro o amava, e a cada resposta afirmativa, Jesus renovava sua missão. Apacenta as minhas ovelhas. Era como se Jesus dissesse: Pedro, eu ainda confio em você. Cuide do meu rebanho. Esse encontro restaurou sua fé e o transformou em um verdadeiro líder espiritual. No dia de Pentecostes, Pedro foi o primeiro a se levantar e pregar, cheio do Espírito Santo. Naquele único dia, cerca de 3.000 pessoas creram em Cristo e foram batizadas. Pedro também realizou grandes milagres em nome de Jesus, como a cura de um coxo na porta do templo e até a ressurreição de uma mulher chamada Tabita. Sua vida, no entanto, não foi fácil. Pedro enfrentou prisões, açoites e perseguições por anunciar o Evangelho. Mas nunca abandonou sua missão. Ele se tornou uma das colunas da igreja primitiva, pregando em Jerusalém, na Samaria e em outras regiões. Segundo a tradição cristã, Pedro terminou sua jornada em Roma. Durante a perseguição do imperador Nero, ele foi preso e condenado à morte. Quando chegou o momento de ser crucificado, Pedro pediu que fosse pregado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. A trajetória de Pedro nos ensina lições profundas. Ele mostra que somos falhos, que em momentos de medo ou dúvida podemos tropeçar. Mas também nos ensina que o arrependimento e a fé podem nos transformar. Deus pegou um simples pescador, impulsivo e medroso, e o fez se tornar um grande líder, um pastor de almas, alguém que marcou para sempre a história do cristianismo. Pedro é um exemplo de que Deus não escolhe os mais fortes ou perfeitos, mas aqueles que estão dispostos a se levantar, confiar e seguir. Sua vida é um testemunho de coragem, de restauração e de amor ao Senhor até o fim. Se esta reflexão abençoar a sua vida, não se esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar para que mais pessoas também sejam alcançadas pelo amor de Deus.